No VetSmart você conta com a nossa ferramenta de prescrição digital, que pode ser acessada pelo computador e pelo celular e é muito simples de usar. Utilizando o nosso prontuário digital, você pode criar suas prescrições durante as consultas e enviá-las ao tutor por WhatsApp, PDF, SMS e até e-mail. E mais, se você tiver uma loja online parceira com a Petlove, seus clientes podem ter acesso a ela por meio da prescrição. Assim, poderão comprar os produtos incluídos durante a consulta e você ainda ganha uma porcentagem no valor. Legal, né? Você pode ser o mais incrível visionário. Mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro, é preciso desafiar o agora. Provocar a forma que se pensa todos os dias. Quando temos um sonho e buscamos com vontade, garra e ousadia, passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos. O seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas. Aquilo que te inspira, te traz felicidade, pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também. A vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar um mundo melhor todos os dias. Quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir, o mundo todo agradece. Quando as relações são mais fortes e duradouras, você começou a entender o nosso propósito. Quanto mais olhamos para o princípio, mais fazemos o agora, mais acreditamos em um novo tempo. Reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas. É conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar. É saúde, evolução, crescimento. É entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido. É manter o movimento constante, duradouro. Continuar desafiando o agora é preciso, e isso nunca foi tão essencial. Somos a Ouro Fino, e a Ouro Fino é cada um de nós. Boa noite, meu nome é João Vitor Macedo, eu sou médico veterinário, zootecnista, trabalho com nutrição clínica e nutrologia de pequenos animais. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de suplementos na rotina clínica de pequenos animais. Quando eu decidi falar sobre o uso de suplementos, de nutracêuticos, eu fiquei pensando na melhor maneira de apresentar para vocês o tema. Então eu decidi apresentar por utilizações deles, ao invés de falar especificamente do nutracêutico em si. Tá? Então vamos começar falando sobre o metabolismo energético. Metabolismo energético são todas as alterações químicas que produzem a energia necessária para que o organismo dos seres vivos funcione de maneira adequada. Então toda vez que a gente pensar em metabolismo energético, a gente vai ter em modulação do metabolismo energético, a gente vai estar pensando em melhora na utilização de energia por parte desse organismo. Anabolismo são as atividades químicas que envolvem reações de síntese de moléculas complexas. Como exemplo, a gente pode dar a síntese de proteínas na construção muscular ou a síntese de proteínas a partir de aminoácidos. Então, toda vez que a gente pensar em anabolismo, a gente está pensando em construção de estruturas. O catabolismo é a parte do metabolismo energético responsável pelas reações de degradação da molécula. Ou seja, todas as reações em que os compostos orgânicos complexos são transformados em moléculas mais simples. Por exemplo, a digestão de nutrientes, a quebra de proteínas para a construção de energia. Toda vez que a gente vai tornar estruturas mais complexas e mais simples para a utilização de compostos, a gente vai pensar em catabolismo. A respiração celular é o processo de quebra da molécula de glicose para a liberação de energia que nela se encontra armazenada. Ocorre na maioria dos seres vivos. A respiração celular ocorre em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A glicólise é a quebra da molécula de glicose produzindo 2 moléculas de piruvato, o que libera energia. Ocorre no citoplasma das células. É super importante para a produção de energia. O ciclo de Krebs, tão falado ciclo de Krebs, corresponde a uma sequência de reações
com a função de promover degradação de produtos finais do metabolismo de carboidratos, lipídios e de diversos aminoácidos. Essas substâncias são convertidas em acetilcoenzima A, com a liberação de CO2, água e síntese de ATP. Acontece na matriz mitocondrial. Toda vez que a gente pensa em ciclo de Krebs, a gente está pensando em metabolismo energético. Então é super importante a gente ter em mente que ciclo de Krebs é metabolismo energético. A fosforilação oxidativa é o estágio final do metabolismo energético dos organismos aeróbicos. Ela também é responsável pela maior parte da produção de energia. Então é fundamental a fosforilação oxidativa para a produção de energia para os seres vivos. É a parte do metabolismo energético onde vai haver maior produção de energia. Os nutracêuticos com ação sobre o metabolismo energético, sempre que a gente vai pensar em metabolismo energético, a gente vai pensar nas vitaminas do complexo B, que são super importantes e que têm uma função primordial para o metabolismo energético. Tá? As vitaminas do complexo B atuam no catabolismo de nutrientes para produzir energia, sendo a B12 essencial para o metabolismo de proteínas e gorduras, B6 ajuda a metabolizar proteínas, a B7 participa na produção de ATP, B5 tem relação com a formação da estrutura do acetilcoenzima, o B1 ajuda o corpo a metabolizar gordura, proteína e carboidratos, melhora a eficácia da mitocôndria. Então, sempre que a gente está pensando em complexo B, em vitaminas da família B, do complexo B, a gente está pensando em potencializar o metabolismo energético, melhorar a utilização de energia pelas mitocôndrias, melhorar a captação de energia pelo organismo. A coenzima Q10 atua na etapa de fosforilação oxidativa e colabora na produção de ATP. Ela é excelente para melhorar a utilização de ATP pelo organismo. A L-carnitina atua na beta-oxidação de gorduras. Então, a L-carnitina ela tem uma função de retirada de gordura do organismo para ser utilizada na beta-oxidação, na produção de energia a partir das gorduras. O cromo potencializa a ação da insulina, então melhora a retirada de glicólise do sangue para ser usado pelo organismo. Então também tem uma ação muito bacana no metabolismo energético. A importância do metabolismo energético ela é muito pensada para melhorar a eficácia de produção, obviamente, e para melhorar a resposta dos pacientes a tratamentos, a condições. A melhora no metabolismo energético melhora a vitalidade do paciente, melhora o grau de atividade desse paciente, ajuda na melhora de qualidade de vida, recuperação desse paciente de estágios de doenças. Então, a gente deve pensar sempre na modulação do metabolismo energético quando a gente tem um paciente idoso, um paciente com doenças crônicas, com doenças inflamatórias, degenerativas. Então, a gente vai poder aferir benefícios na melhora da utilização de energia por parte desse organismo. Modulação inflamatória é super importante na nossa rotina clínica também, porque nossos pacientes, muitas das doenças que eles apresentam, têm caráter inflamatório. Então, se a gente puder usar nutracêuticos para melhorar a resposta anti-inflamatória desse paciente, a gente tem redução do tempo de hospitalização, melhora na resposta ao tratamento medicamentoso também. Então, a gente tem diversos benefícios para aferir. A inflamação compreende um mecanismo biológico de defesa do organismo em resposta à lesão por agente exógeno ou endógeno e tem por finalidade restaurar a homeostase do organismo. Pode ser um processo agudo ou crônico. Então vamos destrinchar isso. A inflamação é um mecanismo de defesa, então é importante a gente ter o processo inflamatório acontecendo. E a modulação inflamatória tem por objetivo evitar os excessos e a falta de resposta inflamatória. Dessa maneira, trazendo o organismo para sua condição natural de homeostase e melhorando a sua resposta a estímulos externos. A inflamação crônica ela se difere da aguda pela progressão da reação inflamatória que resulta num processo de longo prazo. Então, a progressão da reação inflamatória resulta em um processo crônico, que caracteriza diversas patologias, como aterosclerose, hepatite, doença inflamatória intestinal, artrites, pancreatite, podendo inclusive predispor o paciente à formação neoplásica.
A modulação inflamatória com nutracêuticos se dá com diversos compostos. Os ácidos graxos poliinsaturados, como os ácidos eicosapentanoico e docosahexanoico, são encontrados nos óleos de peixe e possuem um potencial para alterar a produção de citocinas, pró e anti-inflamatórias. Dessa maneira, mediante interferência na regulação gênica e no metabolismo, esses lipídios podem desempenhar um papel modulador de reações inflamatórias, sejam elas agudas ou crônicas. Esses ácidos graxos são fundamentais para a modulação inflamatória, sendo bastante utilizados. São os ômegas da linha do 3. A série par do EPA possui função inflamatória mais acentuada, enquanto a série ímpar, apresentação anti-inflamatória. Então, de acordo com a série do EPA que estiver sendo usada, a gente vai ter uma modulação inflamatória pró ou anti-inflamatória. O DHA ajuda a favorecer a ação anti-inflamatória do EPA. Então ele controla o EPA de uma maneira que a gente vai ter uma função anti-inflamatória mais acentuada. Daí é fundamental essa parceria do EPA com o DHA. A modulação inflamatória com nutracêuticos, nós temos diversos compostos com ação anti-inflamatória, importante para a nossa rotina, sendo o EPA e o DHA os mais importantes, seguidos do ômega 6, que tem ação anti-inflamatória, a coenzima Q10, selênio, vitamina E e a taurina, que reduz a ação de interleucinas 1, 6, entre outras. A modulação inflamatória é um importante mecanismo de prevenção de doenças degenerativas, oxidação e envelhecimento precoce, devendo ser levados em conta na rotina clínica de pequenos animais. A gente tem, a partir da modulação inflamatória, uma melhora na resposta ao tratamento padrão, além de poder fazer uma prevenção da ocorrência de doenças crônicas degenerativas. Então, é onde se faz importante a modulação inflamatória como preventivo e como coadjuvante terapêutico na rotina clínica de pequenos animais. A modulação intestinal é considerada a medicina do futuro. Tá? Muito está se falando na modulação intestinal, e ela realmente é muito importante porque ela atua em diversos mecanismos dentro do organismo. A microbiota intestinal é a complexa comunidade de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, entre outros, que habitam o trato gastrointestinal. Ela atua na absorção de nutrientes, no eixo cérebro-intestino, na regulação da motilidade intestinal, regulação do sistema imunológico, metabolismo e evita a proliferação de bactérias patogênicas por competição. A microbiota intestinal tem uma função excepcional em diversos controles de funções do organismo. Essa microbiota pode ajudar a impedir inflamações, reduzir processos inflamatórios, reduzir patógenos em trato gastrointestinal, entre outras coisas. Podem trabalhar inclusive no eixo hormonal do paciente. Seu desequilíbrio pode estar associado a diversas doenças, fatores e sintomas, como por exemplo síndrome do intestino irritável, dermatopatias, neoplasias e até alterações comportamentais. A microbiota intestinal também está envolvida na obesidade e, consequentemente, na inflamação crônica. Estudos mostram que a obesidade está associada a mudanças na abundância relativa de bacteroidetes e firmicutes, além do aumento de actinobactéria. Assim, a disbiose está relacionada diretamente ao desenvolvimento de inflamação e alteração do metabolismo lipídico. A gente sempre deve levar em consideração, no paciente obeso e no paciente inflamado, a microbiota intestinal. A modulação intestinal pode ter uma importância fundamental para o controle desses processos. Então a gente deve sempre estar atento para essas condições. Modulação intestinal é um processo que tem como objetivo restaurar a composição dessa microbiota intestinal saudável, devolvendo o equilíbrio das funções intestinais. Pode ser feita com o uso de probióticos, pré-bióticos e simbióticos, que são a associação de pró e pré-bióticos. Falar um pouquinho do protocolo 4R, porque ele também participa da modulação intestinal, então tem uma importância muito grande no controle dessas alterações intestinais. O protocolo 4R tem 4 etapas, que são remover, repor, reinocular e reparar. Na primeira etapa do protocolo 4R, a etapa de remoção, a gente vai fazer a retirada de bactérias patogênicas,
fungos, parasitas, substâncias tóxicas ambientais e alimentos inflamatórios que estão ocasionando problemas para esse organismo. Na segunda fase, na reposição, a gente vai repor enzimas digestivas e otimizar a secreção de ácido clorídrico, para facilitar as funções digestivas. Na terceira etapa, de reinoculação, a gente vai administrar probióticos, alimentos fermentados e elementos para ajudar no equilíbrio do nosso microbioma. É aqui que a gente vai entrar com pró, pré e simbióticos. Na quarta fase, que é a de reparação, a gente vai atentar para a reparação de barreira intestinal, impedindo a hiperpermeabilidade, com suplementação de ativos como L-glutamina, cúrcuma, vitamina D3, ômega 3, zinco, entre outros. Com o protocolo 4R, a gente consegue restabelecer a homeostase do trato gastrointestinal. Então, é super importante a gente levar em conta o protocolo quando a gente vai fazer modulação intestinal. Os probióticos são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal, também conhecida como flora intestinal. Eles facilitam a formação da chamada barreira probiótica no intestino, inibindo assim o desenvolvimento de microbiota intestinal com bactérias que causam doenças. Então, até por exclusão competitiva, os probióticos, a flora intestinal benéfica, combate a flora intestinal patogênica. Como exemplos de probióticos, nós temos o Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum e os Saccharomyces boulardii. São 3 probióticos com função reguladora que a gente usa muito na nossa rotina. Sendo o Lactobacillus rhamnosus, por exemplo, um probiótico que tem ação inclusive no controle da dermatite atópica. O Bifidobacterium é muito utilizado para regulação do trato gastrointestinal, assim como o Saccharomyces boulardii. Também existem diversos outros. Eu foquei nesses porque são alguns que eu utilizo mais na rotina e com excelentes resultados. Prebióticos são definidos como carboidratos, principalmente fibras não digeríveis, que estimulam o crescimento e ou atividade de bactérias desejáveis no intestino, trazendo benefícios à saúde do intestino. Então, a gente usa o pré-biótico para fomentar o desenvolvimento de flora benéfica. Alguns exemplos de prebióticos são o FOS, que é o frutoligosacarídeo, MOS, que é o mananooligosacarídeo, as paredes celulares de levedura, pectina e lignina. Modulação intestinal, qual a importância da modulação intestinal? A partir da modulação intestinal, a gente consegue controlar processos inflamatórios, a gente consegue mexer no eixo neuroendógeno, a gente consegue combater infecções, melhorar a imunidade do paciente, alterações dermatológicas e até em gastroenterite. Então é super importante a gente pensar em modulação intestinal. Eu, na rotina, costumo usar muito em pacientes idosos, em filhotes, em pacientes mais sensíveis, fazer um controle de uma modulação intestinal até para prevenção de alterações. Vamos falar um pouquinho de oxidação, que é um processo super importante para o organismo. As espécies reativas de oxigênio são formas reduzidas de oxigênio que são energeticamente mais reativas que o O2 molecular, ou seja, são compostos que têm maior facilidade em reagir com outras substâncias, podendo gerar cascata de reações. As formas mais comuns são os radicais superóxido, a hidroxila, o peróxido de hidrogênio e o oxigênio singleto. As espécies reativas de oxigênio são subprodutos metabólicos tóxicos que podem desencadear diversas patologias, como câncer. No entanto, as espécies reativas de oxigênio são importantes em baixas concentrações ou em níveis ótimos, na manutenção do equilíbrio celular. Para tanto, existem substâncias com potencial antioxidante de origem natural ou sintética, que possuem função de estabilizar ou desativar as espécies reativas de oxigênio, antes que estas causem danos às células. As espécies reativas de oxigênio estão envolvidas numa série de processos degenerativos, devido à propriedade de serem ou de gerar radicais livres. Os radicais livres são definidos como qualquer espécie química capaz de existência independente que contenha um ou mais elétrons desemparelhados, sendo assim altamente reativos e capazes de atacar qualquer biomolécula e de meia-vida curta. Então, os radicais livres são moléculas que
estão desemparelhadas, perderam elétrons e que podem causar danos ao organismo, precisando ser reequilibradas. O estresse oxidativo é o desequilíbrio entre o desafio oxidativo e a capacidade de defesa antioxidante do organismo. Então, toda vez que a gente pensar em estresse oxidativo, a gente vai pensar em maior oxidação do que o organismo é capaz de combater. Então, danos oxidativos podem promover doenças não transmissíveis como diabetes, obesidade, transtornos neurodegenerativos e câncer. A geração de radicais livres desencadeia eventos patológicos que, por sua vez, estão envolvidos nos processos cardiovasculares, carcinogênicos e neurodegenerativos. Daí a grande importância da modulação oxidativa e do combate à oxidação. Quando a gente consegue produzir no organismo antioxidantes ou consumir substâncias antioxidantes exógenas suficientes para combater a oxidação, a gente reduz o estresse oxidativo. A gente tira esse paciente da oxidação que é danosa para o organismo. Antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância que, quando presente em baixa concentração comparada do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a sua oxidação. Podem ter origem endógena, que é enzimática, ou dietética, não enzimática. A dietética é o nosso foco aqui. Os antioxidantes enzimáticos têm como destaque o superóxido dismutase, a catalase e a peroxidase. Esses são antioxidantes que o organismo produz para combater o excesso de oxidação, para evitar o estresse oxidativo. O sistema de defesa não enzimático inclui os compostos antioxidantes de origem dietética, com destaque para vitaminas, minerais e compostos fenólicos. O ácido ascórbico, alfa-tocoferol e beta-caroteno são compostos vitamínicos potencialmente antioxidantes. Outros carotenoides, como licopeno, luteína, astaxantina e zeaxantina, também o são. Entre os minerais, destacam-se o zinco, o cobre, o selênio e o magnésio. O selênio, por exemplo, ele não é um antioxidante, mas ele atua estimulando a produção endógena de antioxidantes. Aqui eu deixo uma imagem de um antioxidante com seus elétrons emparelhados e um radical livre com seus elétrons desemparelhados. A gente pode ver aqui que no alto da molécula a gente tem os radicais, os elétrons organizados, aqui na lateral direita eles organizados, na porção inferior eles organizados, e na esquerda a gente tem a perda de um elétron. Então o antioxidante ele doa um elétron para esse radical livre para poder emparelhar e estabilizar o radical livre. E aí ele deixa de fazer a função oxidativa no organismo. Então essa é a função do antioxidante. Como benefícios do controle da oxidação, a gente pode citar a prevenção e controle de doenças degenerativas e, por conseguinte, o aumento da longevidade. O controle da oxidação tem função de prevenção de envelhecimento precoce, de doenças do envelhecimento e de neoplasias. Então é super importante a gente pensar em modulação da função oxidativa do organismo. Obviamente, a gente precisa, em alguns casos, que o organismo se oxide, porque é uma forma de defesa também do organismo. O problema todo está no excesso de oxidação, que é isso que a gente deve combater. Modulação comportamental. A modulação comportamental consiste na capacidade de orientação, modificação ou modulação comportamental que o indivíduo pode apresentar. Ela pode ser através de nutracêuticos, através de controle comportamental, adestramento. Então, existem diversas formas de fazer modulação comportamental. É possível, a partir do uso de nutracêuticos, obter respostas comportamentais em cães e gatos. Alguns nutracêuticos têm a capacidade de modular comportamento ao potencializar a ação de hormônios ou até mesmo estimular a sua produção. O triptofano é um precursor da serotonina e da melatonina, que ajudam a regular humor, sono e até mesmo apetite. Estudos com cães comprovaram que a suplementação de triptofano foi capaz de modular o comportamento relacionado com a agressividade. Esses estudos
fizeram suplementação com triptofano e, a partir dessa suplementação, conseguiram observar redução de agressividade por dominância e por territorialismo, mostrando que o triptofano tem ação super importante sobre modulação comportamental. A camomila é uma planta que contém compostos com função ansiolítica, calmante e indutora do sono. Ela tem indicação como indutora de sono e calmante tanto para cães quanto para gatos, e é muito comum ser utilizada para humanos. Valeriana é indicada como sedativo moderado, indutor do sono e ansiolítico. É muito comum o uso concomitante de valeriana com camomila, em sinergia, que as duas juntas têm uma função ansiolítica bastante grande e tem controle também de sono. Então elas ajudam o paciente a entrar em sono e a relaxar. Estudos comprovam uma relação entre deficiência de magnésio e distúrbios de humor, como ansiedade, estresse e depressão. O magnésio ele contribui na formação da serotonina. Então a gente já sabe que pacientes com alteração de comportamento podem ter redução de magnésio. Então é importante avaliar nesse paciente se ele tem uma alteração como agressividade, distúrbios de comportamento, se a gente pode fazer uma suplementação com magnésio para ajudar no controle desse comportamento. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo. É responsável por controle de sono e também é utilizado como antioxidante. A gente precisa ter atenção à exposição luminosa do paciente. Eu tenho alguns pacientes que fizeram suplementação com melatonina e relataram pouca percepção de melhora no sono do paciente. Mas esses pacientes também eram expostos a muita luz no período noturno. Então, se a gente tem um paciente com distúrbios de sono, precisando fazer um controle dessa condição, é interessante, meia hora antes do horário de dormir, a gente reduzir a iluminação e oferecer a melatonina. E aí a gente tem uma melhora no funcionamento da substância no organismo. Os benefícios da modulação comportamental. Ela melhora a cognição, é um coadjuvante no condicionamento e adestramento, ela reduz comportamentos indesejáveis, melhora a resposta a estímulos estressores ambientais, melhora a qualidade de vida e relação com o tutor. Então, onde a gente pode fazer modulação comportamental? Pacientes com medo excessivo, agressividade excessiva, com comportamentos inadequados, pacientes com traumas por barulho, fogos, final de ano, esses pacientes que têm hiperreação a fatores ambientais. Então, com a modulação comportamental, a gente tem um excelente coadjuvante para o tratamento que pode ser comportamental, com adestramento ou com condicionamento. A gente vai ficando por aqui. Eu não tenho intenção de esgotar o assunto, é um assunto muito grande, com muita informação, então nosso objetivo é trazer alguma informação para vocês, de maneira que vocês possam usar na rotina clínica de vocês com bons resultados. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima e boa noite. Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Jéssica Cruz e falarei com vocês dos nossos novos suplementos. A linha de suplementos do Ourofino Pet, ela cresceu. Temos 3 novos produtos em snacks palatáveis e 3 pastas com indicação para cães. Durante a vida dos animais, nós sabemos que eles passam por diversas situações importantes, mudanças, tanto estruturais quanto metabólicas. E que em diversos momentos críticos da vida desse animal, ele tem o maior esforço do metabolismo e precisa de um auxílio para manter a saúde e o equilíbrio das funções fisiológicas. E é aí que nós podemos dar esse suporte através do uso de suplementos. Nosso primeiro suplemento que eu irei falar esta noite é o Cardio. O Cardio, ele é uma pasta palatável e ele contém na sua composição principal ômega 3, coenzima Q10, L-carnitina e a taurina. O ômega 3, como todos já conhecem, ele tem a capacidade de modular a inflamação, o processo inflamatório e favorecer o equilíbrio fisiológico, bem como tem ação fisiológica contra radicais livres.
A coenzima Q10, ela auxilia o metabolismo de produção energética pelas células do miocárdio, pelo próprio tecido cardíaco. A L-carnitina auxilia o aproveitamento de lipídios, transformando essa fonte de energia e gerando energia metabólica para músculos, inclusive para o músculo cardíaco. A taurina apoia o metabolismo da glicose no próprio tecido cardíaco também, no miocárdio, auxiliando o anabolismo e a contração cardíaca, e também contribui para a excreção de sódio, favorecendo a diurese. As indicações do cardio são principalmente processos fisiológicos no desequilíbrio metabólico, associado a quadros de caquexia, anorexia, auxiliam a eliminação de radicais livres e de subprodutos da peroxidação lipídica e contribuem para o metabolismo de geração de energia pelas células de alguns órgãos ou tecidos, como o tecido do cardíaco, o miocárdio. O Plain Pill vem com duas apresentações, tanto a apresentação em snacks quanto a apresentação em pasta. A composição do Plain Pill pasta, basicamente, em termos de principais componentes, vem com a biotina e o ácido pantotênico, que apoiam a integridade do extrato córneo, auxiliando a preservação e retenção de água pela pele. A vitamina A, que é uma vitamina muito importante no processo de diferenciação celular na epiderme, o processo conhecido como epidermiopoiese, e, além disso, também apoia a produção normal da gordura epidérmica e renovação desse extrato córneo. O zinco é um elemento essencial para a função dos queratinócitos na manutenção e composição de uma pele funcional, de uma pele saudável. O ômega 3, ele auxilia também a manutenção da barreira cutânea, incorporando-se às ceramidas que fazem parte da estrutura anatômica dessa parte da pele, mas também ele modula o processo inflamatório. A gente sabe que nos animais com sensibilidade de pele, essa inflamação é um fator que precisa ser controlado. E um agente muito interessante presente no Plain Pill pasta é o Lactobacillus rhamnosus. É um probiótico que tem resistência ao pH gástrico, então ele chega íntegro onde precisa chegar, e esta espécie, ela tem uma notável capacidade de contribuir para a manutenção do microbioma cutâneo, inclusive em seres humanos. As indicações do Plain Pill pasta são para auxiliar processos essenciais na composição de estruturas cutâneas, como a queratinização, formação e manutenção da barreira cutânea, produção e composição da gordura fisiológica da pele, além de auxiliar toda a manutenção e o equilíbrio do microbioma, prevenindo processos de disbiose. Do Plain Pill Snacks, só para lembrar, ele vai ter o ômega 3, associado à vitamina A, biotina e selênio, como a gente já viu, para que serve esses componentes, eu não irei repeti-los. O Revibem pasta, ele é um produto que ele traz uma proposta abrangente, que vai auxiliar a proteção do organismo em situações onde tenhamos estresse oxidativo importante. Então, na composição, para que a gente atinja esse objetivo, teremos a Roman, que está ligada à ação, à proteção fisiológica contra a ação de radicais livres, também irá exercer modulação positiva em bactérias promotoras de saúde e ação negativa nas bactérias patogênicas. O chá verde, que é rico em flavonoides, auxiliando os processos metabólicos, para a utilização da glicose como fonte de energia, além de também agir na redução do estresse oxidativo. O farelo de abacaxi, que dentro desse composto, nós temos enzimas proteolíticas, como a bromelina, que irão melhorar a digestão e promover uma melhor absorção, um melhor aproveitamento da dieta. O licopeno e o beta-caroteno, que
trazem carotenoides, que são potentes apoiadores de reações fisiológicas também, que vão regular o processo de estresse oxidativo, bem como as vitaminas C, E e o ômega 3. Então, o Revibem, ele traz agentes que promovem a ação antioxidante, que são importantes em diversas situações onde haja uma alta necessidade de equilibrar a produção de radicais livres e essa neutralização, esse controle do estresse oxidativo. A indicação é sempre nesse sentido de gerar uma resposta protetora à ação de radicais livres e também a subprodutos de peroxidação, fornecendo um apoio nutricional para animais que estão em situações de alto esforço metabólico ou esforço metabólico crônico, severo e repetitivo. O Longil, ele vem com apresentação em snacks palatáveis. A composição dele é uma composição polivitamínica, então eu tenho vitaminas do complexo B, que são consideradas vitaminas multitarefa, que apoiarão os processos metabólicos e energéticos. Também é fundamental para processos como cognição e o funcionamento correto do cérebro desse animal. Os minerais cobre, manganês, zinco e cromo, que vão apoiar diversas reações fisiológicas que estão correlacionadas também com radicais livres, com processos oxidativos, além de auxiliar a resposta imune e aproveitamento energético. Os aminoácidos, lisina, arginina, isoleucina e carnitina, que irão apoiar a manutenção no equilíbrio do sistema vascular, pensando em pacientes onde haja já algum nível de comprometimento dessas funções do tecido muscular, esses aminoácidos também fazem esse apoio, além de auxiliar a renovação fisiológica dos tecidos. As indicações do Longil são para, normalmente, animais senis, para melhorar o aporte de nutrientes nesses indivíduos, também com o intuito de melhorar a produção de energia pelo trabalho das células, manter apetite, manter funcionamento intestinal, além de combater radicais livres, que é muito mais evidente no paciente idoso. E o Serem, que também é uma apresentação em snacks, com indicação para cães. Ele contém o L-triptofano, que é muito conhecido, que é essencial para a síntese de serotonina, que é o hormônio responsável pela regulação de sono e vigília, e também pela sensação de bem-estar. Ele serve como uma regulação positiva de humor também, e junto com o magnésio, ele tem sua ação potencializada. O magnésio também apoia o metabolismo da serotonina junto ao GABA. A vitamina B6, que exerce papel fundamental na síntese do principal neurotransmissor, que é o GABA. A valeriana e a camomila, também muito conhecidos, e vão atuar auxiliando a ação da serotonina na modulação de humor e minimizando o estresse. A romã, como já falamos em outros suplementos, ela tem uma ação antioxidante muito importante, mas também, como ela contém taninos e flavonoides, ela servirá como auxílio para reações neuroprotetoras de mecanismos relacionados ao GABA e à serotonina também. As indicações do Serem para processos metabólicos que sejam necessários à formação e liberação de neurotransmissores, além de beneficiar o animal numa manutenção do estado de tranquilidade. O modo de uso para as pastas, que são Plenipil, Cardio e Revibem, a dose é de 1 grama para cada 5 quilos de peso corporal, que pode ser administrado diretamente na boca do animal uma única vez ao dia. A pasta, ela tem aroma de bacon e vem em apresentações em seringas dosadoras de 30 gramas. Os snacks, que temos a apresentação do Plenipil, Longil e Serem,
A indicação é de um tablete palatável para cada 10 quilos de peso, diretamente na boca do animal, uma vez ao dia. Os tabletes, eles são altamente palatáveis e temos alta aceitação por parte dos cães. O frasco contém 30 tabletes. Lembrar que nossas seringas, elas são produzidas com matéria-prima de fonte renovável e 100% reciclável, e as nossas embalagens todas também são de papel 100% reciclado. Aqui segue os nossos canais, para que vocês possam nos encontrar. Caso tenham qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.